Às vezes, o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo que nos fere com as palavras mais afiadas. Em um ambiente de luxo e celebração, Heloísa foi reduzida a uma piada humilhante por aqueles que deveriam protegê-la. Mas o que ninguém ali sabia era que o supermercado que usavam como insulto era, na verdade, o alicerce de um império construído sob o silêncio e o suor de quem foi subestimada a vida inteira. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar gelado de Petrópolis cortava as frestas das janelas coloniais do casarão histórico, onde o casamento de Clarice estava sendo celebrado. Eu sentia cada partícula de sereno no meu rosto enquanto atravessava o jardim de azaleias, tentando inutilmente ajustar o xale de lã sobre meus ombros. O som do quarteto de cordas, executando uma versão clássica de alguma música pop que estava nas paradas de sucesso, ecoava pelo pátio de pedras irregulares, criando uma atmosfera de sofisticação que parecia, para mim, um campo de minas. Eu sabia exatamente o que me esperava lá dentro. Para a minha família, eu não era a convidada de honra, a irmã mais velha que presenciaria o enlace da caçula. Eu era a nota de rodapé, o borrão na fotografia perfeita de uma linhagem de advogados e engenheiros de renome na capital fluminense. Ao cruzar o umbral do salão principal, o cheiro de gardênias frescas e de velas aromáticas de baunilha me atingiu com força. Era um luxo ofensivo. O mármore de Carrara do piso brilhava tanto que eu podia ver o reflexo distorcido do meu próprio rosto, carregado de uma exaustão que maquiagem nenhuma conseguia esconder totalmente. Eu havia passado as últimas 12 horas revisando planilhas de logística e fechando contratos de fornecimento para a nova unidade em Minas Gerais, mas, para todos ali, eu era apenas a Heloísa, a ovelha negra, que não seguiu a tradição acadêmica da família Cavalcante. Finalmente, Heloísa, achei que teria a decência de se atrasar apenas 30 minutos, não uma hora inteira. A voz de minha mãe, Odete, soou como um estalido de chicote às minhas costas. Virei-me e a encontrei em um vestido azul petróleo impecável, com pérolas que reluziam contra sua pele tratada com os cremes mais caros de Paris. Ela nem sequer me abraçou. Seus olhos apenas escanearam meu vestido de seda verde escura, um modelo discreto que eu mesma escolhera por ser prático e elegante, mas que, sob o escrutínio dela, parecia uma trapo de feira. O trabalho não me permitiu chegar antes, mãe. O trânsito na subida da serra também estava caótico por causa da chuva, respondi, tentando manter o tom de voz equilibrado, embora meu estômago desse nós de ansiedade. Trabalho. Ela soltou um risinho curto e amargo, enquanto ajustava o broche de diamantes no decote. Se é que podemos chamar o que você faz de trabalho. Clarice está radiante. Heloísa. Ela está se casando com um Lacerda. Você tem noção do que isso significa para o nosso status? Os Lacerda são donos de metade das incorporadoras do Rio. Tente não nos envergonhar hoje, por favor. Fique longe do buffet de bebidas e, pelo amor de Deus, não comece a falar de preços de batata ou logística de carga para os convidados. As palavras dela queimaram mais que o uísque que meu pai, Valdemar, ostentava em um copo de cristal logo ali adiante. Valdemar aproximou-se, exalando o perfume amadeirado caro que ele usava desde que me conheço por gente. Ele não me cumprimentou com um beijo, apenas um aceno de cabeça rígido, como se falasse com um funcionário de baixo escalão que cometeu um erro crasso. Venha logo, ordenou ele, pegando-me pelo braço com uma firmeza desnecessária. Os pais do Heitor e o Dr. Gastão e a dona Araci querem conhecer o resto da família. Já apresentamos seus primos que passaram no concurso para o Itamaraty. Agora falta você. Tente sorrir. Fui arrastada pelo salão, passando por arranjos de flores que custavam mais do que o salário anual de muitos dos meus funcionários. Cada passo que eu dava parecia aumentar a pressão no meu peito. Eu via Clarice ao longe, girando em seu vestido de noiva de renda renascença, parecendo uma boneca de porcelana intocável, rodeada por amigas que riam de piadas internas sobre viagens para a Suíça. Ela era a vitoriosa. Eu,
Era o lembrete de que algo poderia dar errado na genética dos Cavalcanti. Chegamos à mesa principal, onde o Dr. Gastão Lacerda e sua esposa Aracy reinavam. Gastão era um homem de cabelos brancos meticulosamente penteados, vestindo um smoking que caía perfeitamente em seus ombros largos. Aracy exalava uma aura de superioridade tão densa que parecia difícil respirar perto dela. Eles conversavam animadamente sobre o novo iate que pretendiam comprar em Angra. Gastão, Aracy, perdoem a demora, disse meu pai, com uma voz submissa que eu detestava ouvir. Gostaria de lhes apresentar nossa outra filha, a Heloísa. Ela chegou agora do serviço. Aracy me olhou de cima a baixo, seus olhos fixando-se nos meus sapatos, que, embora fossem de uma grife italiana discreta, pareciam simples demais para o padrão dela. Ela ergueu uma sobrancelha, esperando a descrição da minha ocupação, como se estivesse catalogando uma espécie rara de inseto. Prazer, Heloísa, disse Aracy, com uma voz de seda falsa. E o que você faz da vida? Sua irmã nos contou que você é muito esforçada. Senti o olhar de meu pai queimar em mim. Antes que eu pudesse abrir a boca para dizer que era a CEO e fundadora da rede de supermercados Verde Vida, que já contava com 20 unidades em expansão, minha mãe interveio com um sorriso carregado de sarcasmo e falsa humildade. Ah, Aracy, não queremos aborrecê-los com detalhes mundanos em uma noite tão gloriosa. Odete riu, tocando levemente no braço da sogra de Clarice. Digamos apenas que a Heloísa é o nosso pé no chão. Conheçam a nossa decepção acadêmica. Ela trabalha em um supermercado. É isso. Ela cuida de gôndolas e estoques. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma gargalhada ruidosa de Gastão. Ele bateu na mesa, fazendo as taças de champanhe tilintarem. Em um supermercado, Gastão repetiu, entre risos. Ora, Valdemar, alguém tem que garantir que o nosso caviar chegue no prazo, não é mesmo? Que exótico! Uma Cavalcanti trocando os tribunais pelo corredor de limpeza. Deve ser um trabalho suado. Os outros convidados na mesa próxima também começaram a rir, cobrindo as bocas com as mãos enluvadas ou lenços de seda. Eu senti o calor subir pelo meu pescoço. Não era vergonha do meu trabalho. Eu tinha orgulho de cada tijolo que levantei, de cada noite sem dormir para construir uma empresa que agora faturava milhões. O que doía era o prazer que meus pais sentiam em me diminuir. Eles usavam a minha ocupação como uma piada de mau gosto para parecerem superiores por aceitarem uma filha tão medíocre. É um trabalho muito digno, seu senhor Gastão, respondi, mantendo o olhar firme, ignorando o beliscão que minha mãe me deu no braço por debaixo da mesa. Exige uma inteligência que muitos não possuem, especialmente na gestão de pessoas e grandes fluxos financeiros. Imagino, desdenhou Aracy, voltando a atenção para o seu prato de lagosta ao termidor. Mas agora, por favor, vamos falar de coisas mais interessantes. Valdemar, você soube da nova regulamentação das importações? Fui deixada de lado ali mesmo, parada como uma estátua de gelo enquanto a conversa fluía sobre eles. Eu era invisível novamente, mas, enquanto eu observava aquela opulência vazia, uma vibração estranha começou a emanar do sistema de som da casa. O quarteto de cordas parou subitamente. O mestre de cerimônias subiu ao pequeno palco improvisado, segurando um microfone de prata. Senhoras e senhores, pedimos 1 minuto da sua atenção, anunciou ele, sua voz ecoando com uma clareza cristalina por todo o casarão. Antes do brinde oficial dos noivos, temos um anúncio muito especial de um dos nossos maiores patrocinadores e parceiros comerciais desta noite. Meu coração deu um salto. Eu reconheci aquela voz. Era o meu diretor de marketing. Eu não tinha autorizado nenhuma intervenção no casamento, mas ele sabia que o Grupo Lacerda estava tentando fechar uma parceria com a nossa rede de distribuição para seus novos empreendimentos de luxo. Gostaríamos de prestar uma homenagem à pessoa que tornou possível a logística impecável deste evento e de muitos outros no estado. Continuou a voz nos alto-falantes. Por favor, uma salva de palmas para a nossa fundadora e proprietária majoritária do Grupo Verde Vida, a senhora Heloísa Cavalcanti. O silêncio que se instalou no salão foi tão absoluto que eu pude ouvir o som de uma folha de azaleia caindo no chão lá fora. Os olhos de Gastão Lacerda se arregalaram.
as pupilas dilatando enquanto ele lentamente deixava o talher de prata escorregar de seus dedos gorduchos. Minha mãe, Odete, ficou pálida, uma cor cinzenta tomando conta de suas bochechas antes rosadas pelo vinho. Ela se virou para mim, os lábios tremendo, enquanto o nome Heloísa ainda ecoava pelas paredes de pedra da mansão. O silêncio que se seguiu ao anúncio foi tão denso que eu podia ouvir a chuva começando a açoitar as janelas de vidro martelado do casarão. Por um segundo, o mundo pareceu desacelerar. O rosto de minha mãe, Odete, era uma máscara de incredulidade estática. A taça de cristal de espumante em sua mão tremia levemente, fazendo o líquido dourado oscilar perigosamente perto de suas unhas impecavelmente pintadas de rubi. Meu pai, Valdemar, que antes exibia uma postura de pavão real diante do Dr. São Gastão, parecia ter encolhido dentro de seu smoking sob medida. O som do meu nome, projetado pelos alto-falantes de última geração instalados sob os arcos coloniais, ainda vibrava nas paredes, desmascarando a mentira que eles haviam construído para me manter no meu devido lugar. Eu não planejei aquele momento. Tinha dado ordens estritas à minha equipe de marketing para que a nossa cota de patrocínio e a logística de fornecimento do buffet, que eu secretamente havia subsidiado para garantir que o casamento da minha irmã fosse impecável, permanecessem em nome da holding, sem citar meu nome pessoal. Mas Ricardo, meu diretor comercial e amigo de longa data, conhecia bem demais a minha história. Ele sabia das humilhações, dos jantares de Natal onde eu era ignorada e das piadas depreciativas que meus pais faziam sobre a menina que preferia carregar caixas a ler processos. Ele decidiu que o palco do casamento de Clarice seria o tribunal onde minha sentença de decepção seria finalmente anulada. Com passos firmes e o queixo erguido, comecei a caminhar em direção ao pequeno palco. O som dos meus saltos no mármore era o único ruído no salão. Eu sentia os olhares de centenas de convidados da alta sociedade carioca queimando em minha pele, como se estivessem vendo um fantasma. Passei pela mesa dos Lacerda e vi Gastão tentando formular uma frase, sua boca se abrindo e fechando como a de um peixe fora de água. Araci, que minutos antes me olhava com um desprezo quase palpável, agora me seguia com os olhos arregalados, as mãos nervosas apertando o colar de brilhantes no pescoço. Subi os 3 degraus do palco e recebi o microfone das mãos de um mestre de cerimônias visivelmente constrangido, mas admirado. Olhei para a plateia e, por um breve momento, vi minha irmã, Clarice. Ela estava encostada em uma pilastra, com as mãos cobrindo a boca. Diferente dos nossos pais, o olhar dela não era de vergonha, mas de uma compreensão súbita e dolorosa. Ela sabia que os vinhos caros que estavam sendo servidos, os queijos importados e até a decoração floral que tanto ostentava tinham a assinatura oculta da minha competência. Boa noite a todos. Comecei, e minha voz saiu mais firme do que eu imaginava, sem um pingo de hesitação. Gostaria de agradecer ao Ricardo pela homenagem inesperada. De fato, o Grupo Verde Vida tem muito orgulho de estar presente neste evento. Quando começamos essa jornada, há 10 anos, em um pequeno galpão na Baixada Fluminense, muitos duvidaram que uma menina de supermercado chegaria a algum lugar. Mas a vida, assim como os negócios, é feita de logística, resiliência e, acima de tudo, de saber exatamente o valor do que se constrói, mesmo quando aqueles ao seu redor tentam rotular o seu esforço como algo menor. Fiz uma pausa proposital, cravando meus olhos nos de minha mãe. Vi o suor frio brilhar em sua testa. Meus pais costumam dizer que eu trabalho em um supermercado, continuei, com um sorriso leve e irônico que não chegava aos olhos, e eles estão cobertos de razão. Eu trabalho em 2, em 23 supermercados que alimentam milhares de famílias e movimentam a economia deste estado. Tenho orgulho de cada gôndola que ajudei a empilhar e de cada planilha que fechei de madrugada enquanto o mundo dormia. Clarice, minha querida irmã, que este casamento seja tão sólido quanto a empresa que carrega o meu nome. Saúde aos noivos. Desci do palco sob um aplauso que começou tímido, mas logo se tornou ensurdecedor.
O Dr. Gastão Lacerda foi o primeiro a se levantar, suas palmas suando com um entusiasmo quase desesperado. O homem que antes ria da minha ocupação exótica, agora estava pronto para me adorar como a uma divindade do capitalismo. Quando cheguei ao chão, ele já estava no meu caminho, interceptando-me antes que eu pudesse alcançar a mesa dos meus pais. Heloísa! Mas que surpresa maravilhosa, minha cara! A voz dele agora era untuosa, transbordando uma simpatia que me dava náuseas. Por que não nos contou antes? Valdemar, seu danado, você sempre foi modesto, mas esconder que sua filha é a mente por trás do verde vida, isso é um pecado. Nós precisamos conversar, Heloísa. O Grupo Lacerda está iniciando um projeto de condomínios de luxo na Barra e precisamos de uma bandeira de varejo com a sua qualidade. Valdemar, meu pai, aproximou-se rapidamente, tentando se inserir na conversa. Ele colocou a mão no meu ombro com uma intimidade que não exercia há décadas. Pois é, Gastão, você sabe como é. Criamos a Heloísa para ser independente, para conquistar o mundo por conta própria. Ele mentiu, sem nem pestanejar, com uma cara de pau que me deixou atônita. Sempre soubemos do potencial dela. Não é, Odete? Minha mãe chegou logo atrás, seus olhos agora brilhando não de orgulho, mas de uma ganância renovada. Ela tentou segurar minha mão, mas eu discretamente a afastei para pegar uma taça de água que um garçom passava carregando. Filha, querida, por que você nunca nos deu os detalhes técnicos do seu sucesso? Odete perguntou, sua voz soando como um sussurro sibilante. Poderíamos ter ajudado você a se posicionar melhor socialmente desde o início, mas não importa, agora estamos todos juntos. Gastão, querido, por que não marcamos um jantar na nossa casa no próximo final de semana para celebrarmos essa parceria e o sucesso da nossa Heloísa? Eu olhei para os dois, sentindo um gosto amargo na boca que nem toda a água mineral do mundo poderia apagar. Ali estavam eles, os dois arquitetos do meu isolamento emocional, tentando agora colher os frutos de uma árvore que eles tentaram cortar quando ainda era apenas uma muda. Eles não estavam felizes por mim, estavam felizes pelo que o meu saldo bancário poderia fazer, pela reputação e pelos contatos deles. Sinto muito, mamãe, mas minha agenda está lotada pelos próximos meses com a inauguração da nossa sede em São Paulo, respondi, mantendo a polidez fria de uma executiva que lida com um fornecedor não confiável. Além disso, o Verde Vida tem critérios muito rigorosos de conformidade e ética para parcerias. O Dr. Gastão terá que passar pelo nosso conselho, como qualquer outro interessado. O rosto de Gastão murchou levemente, mas ele forçou um sorriso de concordância. Meus pais, por outro lado, pareciam ter levado um tapa físico. A humilhação que eles tentaram me impor no início da noite agora voltava para eles em forma de uma exclusão profissional e pessoal. Antes que a conversa pudesse continuar, Clarice se aproximou. Ela ainda estava pálida, e seu olhar para nossos pais era de profundo desapontamento. Ela me puxou levemente pelo braço, pedindo licença aos demais. Elô, podemos conversar a sós? Ela sussurrou. Eu não fazia ideia de que eles estavam sendo tão cruéis com você, e eu não fazia ideia do quanto você estava me carregando nas costas este tempo todo. Caminhamos em direção à varanda, fugindo do barulho da festa. O cheiro da terra molhada de Petrópolis subia das montanhas, trazendo uma sensação de realidade para aquele cenário de farsa. Clarice olhou para mim, e pela primeira vez em anos, vi lágrimas sinceras nos olhos da irmã perfeita. Mas o que ela estava prestes a me contar mudaria completamente o rumo daquela noite e a minha percepção sobre o que a nossa família era capaz de fazer por dinheiro. O vento que soprava na varanda do casarão trazia consigo o cheiro úmido da Mata Atlântica e o aroma resinoso dos pinheiros que cercavam a propriedade. Era um contraste violento com o perfume sufocante de lírios e o calor artificial do salão de festas. Ali fora, a escuridão da Serra Fluminense parecia engolir as luzes da celebração, e eu me sentia, pela primeira vez na noite, capaz de respirar sem o peso do cinismo alheio esmagando meus pulmões. Clarice estava ao meu lado, as mãos trêmulas apertando o parapeito de ferro fundido, o branco do seu vestido de noiva brilhando sob a luz fraca de uma arandela de cobre.
O som da chuva batendo nas folhas das árvores criava uma estática que abafava as risadas e o tinir de talheres que vinham lá de dentro. Elo, eu sinto muito. Eu realmente não sabia como te dizer isso sem destruir o pouco que restava da nossa relação com eles. A voz de Clarice saiu pequena, quase um sussurro que o vento tentava carregar. Eu me virei para ela, sentindo o frio penetrar o tecido da minha seda. Meus pensamentos estavam em turbilhão, tentando processar a mudança súbita de tratamento dos meus pais e do Dr. Gastão. Eu conhecia o mundo dos negócios o suficiente para saber que ninguém muda de postura tão rápido sem um interesse financeiro monumental por trás. Dizer o quê, Clarice? Que nossos pais são oportunistas? Isso eu já sei desde que eles me expulsaram de casa aos 18 anos, porque eu me recusei a fazer direito para abrir uma quitanda, respondi, tentando manter a voz firme, embora o gosto metálico da decepção inundasse minha boca. Clarice me olhou com os olhos marejados, e foi então que ela soltou a bomba. Eles prometeram ao Dr. Gastão que a sua empresa faria parte do acordo de fusão das famílias. O papai disse a ele que o Verde Vida era uma holding familiar, que ele geria nos bastidores, e que você era apenas a sua gerente de operações, uma testa de ferro para questões tributárias. Eles usaram o seu sucesso como moeda de troca para que o Heitor se casasse comigo e para que o Grupo Lacerda quitasse as dívidas astronômicas que o papai acumulou no ano passado com apostas e investimentos mal-sucedidos em criptomoedas. O impacto daquelas palavras foi físico. Eu cambaleei levemente para trás, sentindo o ar fugir. O Verde Vida não era apenas um negócio. Era o meu sangue, o meu suor. As noites que passei dormindo no chão do depósito da primeira loja em Nova Iguaçu para economizar passagens de ônibus. Cada caminhão de entrega, cada acordo com pequenos produtores de orgânicos, cada centavo do faturamento que agora batia na casa dos 9 dígitos, tudo tinha sido construído por mim, longe da influência tóxica deles. E agora, eles haviam vendido a minha vida como se fosse um lote, de gado para salvar o próprio prestígio de fachada. Eles o quê? Minha voz saiu rouca, carregada de uma fúria que começava a ferver no fundo da minha alma. O papai assinou um termo de intenção de fusão, Elo. Ele usou aquela procuração antiga que você assinou quando abriu a primeira empresa, e lembra? Aquela que você nunca revogou porque achava que, apesar de tudo, podia confiar no seu pai para emergências médicas ou burocráticas. Enquanto você viajava, ele apresentou esse documento para o Gastão como prova de que ele tinha o controle majoritário. Eu fechei os olhos com força. A imagem daquela folha de papel amarelada, assinada em um cartório empoeirado há mais de uma década, surgiu na minha mente. Naquela época, eu ainda tinha a esperança infantil de que, se eu mostrasse que era responsável, eles voltariam a me amar. Eu era jovem, ingênua e queria a aprovação de Valdemar. Ele me manipulou desde o primeiro dia, esperando o momento exato em que a minha quitanda valeria o suficiente para ser roubada. Então é por isso que o Gastão está me tratando como se eu fosse a salvação da lavoura, murmurei, sentindo o ódio se transformar em uma clareza gelada. E nossos pais? Eles esperavam que eu simplesmente aceitasse isso? Que eu entregasse o controle da minha empresa para um conglomerado de incorporadoras em troca de um lugar à mesa de jantar deles? Eles achavam que você ficaria grata, Elo. A mamãe disse que, finalmente, você teria um sobrenome de peso por trás da marca e que o Dr. Gastão daria o toque de classe que falta nos seus supermercados. Eles planejavam te contar amanhã depois que o contrato final fosse assinado no cartório de Petrópolis. O som de passos pesados no assoalho de madeira da varanda interrompeu nossa conversa. Valdemar e Odete apareceram, as silhuetas recortadas pela luz do salão. Meu pai tinha um sorriso largo, mas seus olhos estavam inquietos, buscando os meus como quem procura uma fraqueza para explorar. Odete trazia uma taça de Chandon, que ela estendeu em minha direção como se fosse uma oferta de paz. Filha, por que fugiu daquela forma? O Dr. Gastão está encantado. Ele já está ligando para o departamento jurídico dele, para agilizar os trâmites que conversamos. Valdemar disse, a voz transbordando uma falsa camaradagem que me enojava. Veja só,
Que orgulho para a família Cavalcante. Finalmente o seu trabalho vai render frutos de verdade, integrada aos grandes nomes deste país. Eu não peguei a taça. Cruzei os braços, sentindo o frio da serra se tornar insignificante perto do gelo que agora cobria o meu coração. Olhei para o meu pai, observando cada detalhe daquela máscara de respeitabilidade. O terno de R$ 3.000 pago, com o dinheiro que ele provavelmente desviou das contas que eu ainda mantinha vinculadas à família, o relógio de ouro que brilhava no pulso, tudo sustentado por uma mentira. Que trâmites, papai? Perguntei, minha voz saindo tão cortante quanto uma lâmina de aço. Os trâmites para entregar a empresa que eu construí sozinha para um bando de abutres em troca do perdão das suas dívidas de jogo? Ou os trâmites para você continuar fingindo que tem alguma relevância no mercado enquanto suga a minha energia como um parasita? O sorriso de Valdemar vacilou. A máscara de pai orgulhoso caiu, revelando o homem amargo e autoritário que ele sempre foi. Ele deu um passo à frente, tentando usar sua estatura para me intimidar, como fazia quando eu era criança. Não seja ingrata, Heloísa. Você não teria nada se não fosse o nome que nós te demos. Acha que teria conseguido crédito no início se não fosse a reputação de advogado do seu pai? Eu fiz o que qualquer pai responsável faria. Garanti o seu futuro, unindo forças com quem realmente entende de poder. Aquela procuração me dá plenos poderes e eu já dei a minha palavra ao Gastão. O Verde Vida agora é parte da holding Lacerda Cavalcante. Minha mãe deu um passo à frente, o rosto tenso, mas a voz ainda tentando soar persuasiva. Filha, pense na Clarice. Esse casamento depende dessa aliança. Você quer destruir a felicidade da sua irmã por causa de orgulho? Você já tem dinheiro suficiente. Deixe que o seu pai cuide da parte chata. Você pode continuar sendo a imagem da empresa, fazendo os comerciais, aparecendo em revistas. Não é isso que você gosta. Eu olhei para Clarice, que estava de cabeça baixa, soluçando, silenciosamente. O plano deles era perfeito em sua crueldade. Usar a minha empresa para comprar o casamento da filha favorita e, ao mesmo tempo, me neutralizar profissionalmente. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles esqueceram que eu não era mais a menina que chorava no quarto pedindo atenção. Eu era uma mulher que geria 23 unidades, 5.000 funcionários e um sistema de logística que não perdoava erros. Vocês realmente acham que eu sou tão estúpida assim? Perguntei, dando um passo em direção ao meu pai, fazendo-o recuar levemente. Aquela procuração que você mencionou, papai. Você deveria ter lido as cláusulas de renovação automática que o meu departamento jurídico inseriu em todos os meus documentos há 3 anos, quando fizemos a transição para a holding limitada. A sua procuração expirou no exato momento em que o Verde Vida mudou de regime tributário e social. Ela não vale nem o papel em que foi impressa. O rosto de Valdemar ficou roxo. Ele abriu a boca para contestar, mas o terror começou a brilhar em seus olhos. Ele sabia que eu não estava blefando. E tem mais, continuei, sentindo uma onda de poder percorrer meu corpo. Eu sei sobre os desvios. Eu sei sobre as dívidas. E eu sei que o Dr. Gastão não sabe que você é um homem falido. Mas ele vai saber. Em exatamente 10 minutos, o meu advogado, o Dr. Maurício Albuquerque, um nome que vocês devem conhecer bem dos tribunais de ética, vai entrar por aquela porta com uma notificação extrajudicial de fraude e má-fé contra você, Valdemar Cavalcante. Odete deixou a taça de espumante cair. O som do cristal quebrando no piso de pedra foi como o tiro inicial de uma guerra. Eles me olhavam com horror, como se eu fosse um monstro que eles próprios haviam criado. E, de certa forma, eu era. Eu era o resultado de anos de desprezo transformados em ambição. Você não faria isso, gaguejou meu pai. Você acabaria com o casamento da sua irmã. Você destruiria o nome da família. A família que você vendeu, papai, retruquei, pegando meu celular e digitando uma mensagem rápida. O casamento da Clarice pode até sobreviver se ela for a mulher forte que eu sei que ela pode ser. Mas a sua farsa termina hoje. Virei as costas para eles, deixando-os sozinhos no escuro da varanda, cercados pelo cheiro da chuva e pelo som da ruína iminente. Eu tinha um último ato para realizar naquele palco de vaidades, e o público principal ainda estava lá dentro.
esperando pelo brinde final. Caminhei de volta para o salão principal, com a postura de quem não carrega mais o peso das expectativas alheias. O barulho dos meus saltos no mármore agora soava como uma marcha fúnebre para as ambições de Valdemar e Odete. O ambiente lá dentro tinha mudado. Os convidados, alimentados por fofocas sussurradas e pelo espetáculo que eu havia proporcionado no palco, observavam minha reentrada com uma mistura de reverência e medo. Eu conseguia sentir o cheiro do medo. Ele se misturava ao aroma adocicado das orquídeas brancas que decoravam cada canto do recinto. Era um cheiro metálico, frio, que emanava diretamente da mesa onde o Dr. Gastão Lacerda me esperava, agora com uma expressão que oscilava entre a ganância e a desconfiança. Ao longe, vi a porta lateral do casarão se abrir. Dr. Herr Maurício Albuquerque entrou. Ele era a personificação da justiça burocrática. Terno cinza chumbo perfeitamente cortado, uma pasta de couro legítimo sob o braço e aquele olhar clínico de quem já viu todos os tipos de podridão humana escondidos sob sobrenomes importantes. Ele não precisou de direções. Seus olhos encontraram os meus e ele assentiu levemente. O momento da verdade não seria um grito, mas uma assinatura. Aproximei-me da mesa principal. Meus pais vinham logo atrás de mim, caminhando como condenados. Valdemar tentava manter uma dignidade que já havia se esvaído, enquanto Odete limpava nervosamente um borrão invisível de rímel no canto do olho. Eles pareciam subitamente velhos, desbotados pela luz dos lustres de cristal que eles mesmos haviam insistido em alugar com o dinheiro que não possuíam. Dr. Gastão, disse eu, ignorando a cadeira que me foi oferecida e permanecendo de pé, o que me dava uma vantagem psicológica óbvia. Creio que houve um terrível mal-entendido sobre a natureza das nossas negociações. Meu pai, em seu entusiasmo, talvez tenha omitido detalhes cruciais sobre a governança do Grupo Verde Vida. Gastão arqueou uma sobrancelha, seus dedos gorduchos tamborilando sobre a toalha de linho. Araci, ao seu lado, parecia uma estátua de gelo, os lábios apertados em uma linha fina de desaprovação. Detalhes, Heloísa? Gastão perguntou, a voz rouca e carregada de autoridade. Seu pai foi muito claro. Ele detém a palavra final sobre a holding. O acordo de fusão com a Lacerda Incorporadora já está em fase de redação. Estamos falando de um aporte de capital que salvaria... que expandiria muito os seus horizontes. O aporte de capital que salvaria a pele do meu pai das dívidas que ele contraiu de forma irresponsável. O senhor quer dizer... Corrigi, com uma calma que parecia irritá-lo. Este é o doutor, Maurício. Ele é o meu representante legal e o guardião dos atos constitutivos da minha empresa. Maurício, por favor, entregue ao Dr. Gastão a notificação de revogação e o relatório de auditoria independente que realizamos nas contas vinculadas à família Cavalcante. O silêncio que caiu sobre a mesa foi interrompido apenas pelo som do zíper da pasta de Maurício. Ele deslizou um envelope azul marinho sobre a mesa. Gastão abriu o documento com uma pressa que traía sua ansiedade. Enquanto ele lia, seus olhos iam e voltavam das páginas para o meu pai. O rosto de Gastão passou do rosa, pálido para um vermelho tijolo. Valdemar, que palhaçada é essa? Gastão rosnou, jogando os papéis sobre a mesa. Aqui diz que você não tem nenhum poder de decisão sobre o Verde Vida desde 2023. E mais, diz que você tentou utilizar ativos da empresa como garantia para empréstimos pessoais sem autorização do conselho. Isso é fraude. É crime. Meu pai tentou balbuciar algo, mas as palavras morriam em sua garganta. Ele olhou para mim, seus olhos suplicando por uma misericórdia que ele nunca teve por mim. Odete interveio, a voz trêmula de desespero. Heloísa, por favor, não faça isso na frente de todos. Somos sua família. Se você desmentir seu pai agora, o contrato de casamento da Clarice será anulado. Você quer que sua irmã comece a vida de casada no meio de um escândalo e na miséria? Olhei para Clarice, que se aproximava lentamente. Ela não estava mais chorando. Havia uma determinação nova em seu rosto, algo que eu nunca tinha visto nela antes. Ela olhou para o noivo, Heitor, que assistia a tudo com uma expressão de choque e covardia, sem mover um dedo para defendê-la ou para questionar o pai.
A Clarice já começou a vida dela cercada por mentiras, mãe, respondi, sem desviar o olhar. E se o amor dos Lacerda depende de um supermercado, então ela está melhor sem eles. Dr. Gastão, eu não tenho interesse em fundir minha empresa com a sua. O Grupo Verde Vida preza pela transparência, algo que, pelo que vejo nesta mesa, é um conceito alienígena para os senhores. O casamento da minha irmã continuará, se ela assim desejar, mas não haverá um centavo do meu patrimônio envolvido nessa transação. Gastão levantou-se, a cadeira raspando o chão com um som estridente. Pois saiba que, sem o aporte do Verde Vida, a família Lacerda não tem interesse em manter os termos deste matrimônio. Valdemar, você me enganou. Meus advogados entrarão em contato ainda hoje. Vamos processar você até que não sobre nem a poeira desse casarão. O caos se instalou. Gastão e Araci saíram do salão como dois generais em retirada, seguidos por um Heitor cabisbaixo que nem sequer teve a coragem de olhar para Clarice. Os convidados começaram a se retirar. Os cochichos agora, transformados em um burburinho ensurdecedor de escândalo. Minha mãe desabou na cadeira soluçando, enquanto meu pai encarava o nada, a ficha finalmente caindo de que sua fachada de sucesso havia sido demolida para sempre. Aproximei-me de Clarice. Ela retirou o véu de renda renascença e o colocou sobre a mesa, entre os restos da lagosta e as taças vazias. Eu vou com você, Helô, ela disse, com a voz firme. Eu cansei de ser a moeda de troca deles. Se você me der um emprego, mesmo que seja para repor as batatas que eles tanto desprezam, eu vou. Senti um nó na garganta, mas o desfiz com um sorriso sincero. Você não vai repor batatas, Clarice. Você vai aprender a gerir pessoas como eu fiz, e vai fazer isso com o seu próprio nome, não o deles. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas de vidro do meu novo escritório, na sede do Grupo Verde Vida. Agora, localizado em um prédio sustentável no Porto Maravilha, no Rio. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Olhei para a tela do meu computador e vi as notícias do dia. Valdemar Cavalcante estava respondendo a um processo por estelionato e sua mansão em Petrópolis havia sido leiloada para pagar dívidas trabalhistas de seu antigo escritório. Eles agora viviam em um apartamento pequeno e simples, sustentados por uma pensão mínima que eu, mesma por uma questão de decência básica, havia garantido através de um fundo gerido por Maurício. Mas eu nunca mais atendi a uma ligação deles. Eles tinham o silêncio que sempre me deram, e agora, no silêncio deles, eu encontrava a minha paz. Clarice entrou na sala com um tablet nas mãos, vestindo um blazer elegante e um sorriso que não era mais de porcelana, mas de alguém que sabe o próprio valor. Elô, os números da nova unidade. Em Curitiba acabaram de chegar, ela disse, animada. Superamos a meta em 15% só na primeira semana. E adivinha quem ligou pedindo uma reunião? O Dr. Gastão Lacerda. Parece que os negócios dele não vão nada bem sem os nossos pontos de venda. Eu olhei para a vista da Baía de Guanabara, sentindo a brisa leve que entrava pela janela. O sucesso, eu percebi, não era apenas sobre o dinheiro ou o poder que eu havia conquistado. Era sobre a liberdade de olhar no espelho e saber que cada pedaço do meu império foi construído com a verdade, enquanto os que tentaram me diminuir se afogaram em suas próprias ilusões. Diga ao Dr. Gastão que a minha agenda está lotada, Clarice, respondi, voltando minha atenção para as novas planilhas. Eu estou muito ocupada trabalhando em um supermercado e, sinceramente, nunca estive tão feliz. Fechei os olhos por um segundo, saboreando a vitória. O aroma de café, o som do escritório pulsando de vida e a presença de uma irmã que finalmente era livre. A vingança não precisava de sangue ou de grandes tragédias. Ela só precisava de tempo, competência e da coragem de deixar que cada um colhesse exatamente o que plantou. E a minha colheita era, finalmente, doce e abundante.